Saudações a todos, boas-vindas a essa live tão importante para aprender a lidar com o estresse. Se você está aqui hoje, provavelmente vive sob pressão, pressão do trabalho, pressão da família, pressão do cônjuge, pressão do sócio, pressão das decisões da vida, né? Provavelmente esse assunto te interessou bastante e isso está te gerando um nível de estresse muito grande e está gerando outras consequências mais. Talvez você esteja funcionando muito bem por fora, né? Mas por dentro está se sentindo cansado, irritado, ansioso, com insônia, esgotado, se sentindo sobrecarregado, né? Sobrecarregada. Enfim, né? É um assunto importantíssimo. Nós vamos fazer lives às segundas e quintas, às 21 horas, e para que você possa ter dicas para lidar melhor com um vilão, que na verdade não é vilão, nós vamos falar nessa live aqui, mas ele está sendo visto como um grande vilão, chamado estresse. Existe um biólogo que eu gosto muito, é um dos que eu mais estudo, chamado Bruce Lipton. Ele fala que 99% de todas as doenças advêm do estresse. Mas enfim, então a partir de hoje, eu quero que essas lives elas possam te ajudar a ter consciência emocional, super importante isso, aprender a lidar melhor com a pressão, né, do dia a dia, sem adoecer emocionalmente. Eu aprendi isso a duras penas, a duras penas. Diga-se de passagem, não era para eu estar aqui mais, já era para estar morto há muito tempo de estresse. Então, eu sou o Alexandre Alvarenga, eu sou treinador de inteligência emocional, também terapeuta comportamental de inteligência emocional, também consultor corporativo para desenvolvimento da liderança e da saúde mental nas empresas. Trabalho há muitos anos acompanhando pessoas, né, com ansiedade, estresse crônico, sobrecarga mental, sobrecarga emocional, problemas de relacionamento conjugal. Né? Aliás, isso tem sido muito, muito, muito comum, né, porque a pessoa está estressada lá fora, aí ela volta para casa e esquece que o lar é o ambiente que é o refúgio de recargas de baterias, de energias, é o refúgio de paz, de harmonia. Aí, o que acontece? Essa pessoa volta para casa, descarrega tudo nos parentes, descarrega tudo no cônjuge, ou seja, um equívoco muito grande. Então eu quero te mostrar algo importante. É possível lidar, conviver sob pressão sem viver estressado? Sim. Sim. E a maioria das pessoas confunde completamente essas duas coisas. É totalmente possível. Eu aprendi isso, como eu disse, a duras penas. Né? Principalmente no princípio, lá no início, quando o estresse começa a bater, a pressão começa a ser forte, aí eu começo a ficar, o quê? Desregulado emocionalmente. Neste momento, quando eu começo a ficar desregulado emocionalmente, é que eu vejo o estresse e a pressão como péssima. Na verdade, não é péssima. Ela é má quando mal administrada e, logicamente, quando o fator externo, o fator estressor, aí sim, ele está passando dos limites. Nós vamos falar sobre isso aqui também, sobre passar dos limites. Então, responsabilidades, decisões, prazos, cobranças, contas para pagar, tá? O trânsito. Hoje, antes de vir para cá, eu gastei 2 horas e 40 minutos para percorrer 60 quilômetros. Então, é uma pressão, é um estresse. Mas como que eu lidei com isso? É isso que faz a diferença, é isso que a gente quer bater um papo aqui, tá? Porque pressão, na verdade, é um estímulo externo. Ela é importante para a gente. Tem uma frase que diz o seguinte, né? Se eu fosse você, eu anotaria essa frase. Mas antes disso, deixa eu dar um aceno aqui. Temos aqui a Neide, Maria do Carmo, Zenilton, Elisângela. Olha só que legal, Elisângela está aqui.
Rodrigo Samuel, Renato Invest Group, ô meu irmão, Genivaldo Teixeira, Luciene, Anderson Luz, e aí vai, vários outros, né? Sejam muito bem-vindos, boas-vindas, boas-vindas. Então, o que acontece, né? Deixa eu pegar o meu guia aqui para fazer um negócio bem legal, que seja bem organizado para você, que não seja somente falas a esmo, né? Então, o que não é viver sob pressão? Né? Aprender a viver sob pressão não é virar uma pessoa fria, dura, calculista, racional demais, insensível. Não é isso. Não é aguentar tudo calado, calada, né? A ponto de você implodir. Não é isso. Também não é o quê? Normalizar o sofrimento. Ah, isso mesmo, a vida é assim. Né? Tem gente que fala que é karma. Não, tem que segurar esse karma mesmo. Né? Não é isso. Não é normalizar. Né? As pessoas confundem. O erro é achar que o problema é a pressão, é o agente estressor lá de fora. Não é. Na verdade, o problema é como o seu sistema emocional reage a essa pressão. E o seu sistema emocional ele reage a partir da sua percepção da realidade. Essa é a questão. É como se fossem suas lentes, seus óculos. O que suas lentes estão fazendo você enxergar. Então, duas pessoas vivem a mesma pressão. Por que uma adoece e a outra cresce absurdamente? Eu vivi isso no corporativismo. Eu tenho 30 anos de corporativismo, trabalhei em 6 multinacionais, 6 companhias multinacionais, e vi diversas pessoas sofrendo a mesma pressão por resultado. Né? Era área comercial, eu era diretor comercial, né, de companhias multinacionais, enfim. Então, quanto mais você sobe de cargo, mais pressão. Tá? Quanto mais lá em cima você está no topo da pirâmide, mais você é bombardeado. É resultado e ponto final. Tá? Então, por que é essencial aprender a lidar com isso? Quando você não aprende a lidar com a pressão, você não entende isso, você quer que tudo seja matematicamente certinho, igual você deseja, e não vai ser assim. Tá? Quando você não aprende a lidar com isso, então o corpo entra em estado de alerta constante. Então nós temos o sistema nervoso central, que é dividido em sistema nervoso autônomo e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso autônomo, por si só, então, ele é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático é, sim, aquele botão que starta o estresse, movimento, tá? Você está com menos irrigação no córtex pré-frontal, a irrigação vai mais para o córtex lá de trás, né, na parte límbica, que é o cérebro de sobrevivência, o emocional. Então você fica menos inteligente, né? O sangue das vísceras ele vai para os vasos periféricos, para luta e fuga. Né? Tem pessoa que paralisa, que congela. Né? Então isso faz com que o corpo esteja em alerta constante, né? Constante, e você fica gerando neuroquímicos extremamente agressivos no corpo, que é o sistema de luta e fuga. Então isso vai gerar, claro, né, ansiedade. Gente, ansiedade tem sido a palavra mais procurada em todos os mecanismos de busca. Impressionante. Eu mesmo tenho... criei um perfil no TikTok, tem 45 dias. A coisa explodiu violentamente. E aqui no Instagram já está crescendo de uma forma bastante significativa. Ou seja, as pessoas estão buscando a palavra ansiedade para buscar resolver de vez esse problema. Já tentaram de tudo. Aí vai gerando irritabilidade, claro, vai gerar insônia. Né? Você fica insone, você dorme mal pra caramba. Né? Por quê? Sistema nervoso simpático atuado. Aí começa problema digestivo. Né? Você começa a ter enjoo por acidose, enfim, né? Tensão muscular. Né? Tem a tal da ATM, que é articulação temporomandibular, ou seja, aquela dor violenta aqui, né? Eu mesmo tenho uma cliente que ela fez tanta pressão na mandíbula que ela propiciou um tratamento de canal no dente. O dente nunca tinha sido aberto, tanta pressão que teve, né? Então, quando você passa a se autorregular, claro, você passa a ter benefícios maravilhosos. Muito mais clareza mental, né? Você tem menos reatividade, você é mais ativo e menos reativo emocionalmente.
tem decisões mais equilibradas, é muito mais assertivo, né? Você tem relacionamentos muito menos conflituosos, mais harmoniosos. Né? Tem casamentos, literalmente, acabando, sendo destruídos por causa de estresse. Por causa de estresse mal administrado, que vai gerando ansiedade absurda, né? Você tem muito mais energia emocional, você se levanta melhor, você enxerga melhor seu propósito, sua missão aqui no mundo, então é outro nível. Então, só que aí tem gente que fala, né? Quando meus clientes chegam, por exemplo, né? Quando começam a conversar, me buscam, me procuram, né? Para poder ajudá-los em tratamentos, em acompanhamentos emocionais, terapêuticos, holísticos, etc., né? Aí eles falam assim, mas será que tem jeito? Porque minha vida é estressante demais. Não é, eu digo, não é a vida que é estressante. É o sistema nervoso que está desregulado. E muitas vezes esse sistema nervoso desregulado e essa má administração, essa má gestão do estresse, ela advém do quê? Da minha falta de conhecimento. Instrução liberta. O saber liberta. As pessoas não buscam estudar esses assuntos tão importantes. O que mais? Eu sou ansioso por natureza. Não tem jeito, não. Ansiedade não é identidade, né? E nem posse. É muita gente falando, porque a minha ansiedade, eu sou. Não, você está. É um estado emocional condicionado. Condicionado pelo quê? Pela sua percepção da realidade. Por isso que se diz, né? É impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam sua mentalidade não mudam absolutamente nada. Isso é neuroquímica, isso vai ser assunto para uma outra live. Por que é tão difícil mudar? Vício. Neuroquímica viciante. Outra pessoa chega para mim e fala assim, tem solução não. Já tentei de tudo. Tem gente clamando, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Já tentei de tudo. Né? Mas por quê? A crença dessa pessoa está lá o seguinte, não, se tivesse solução, ninguém conseguiria sair de estresse crônico. Isso não é verdade. A gente dá dicas várias para conter crises, por exemplo, e há muita gente falando que não tem jeito. Então eu já digo o seguinte, com essa crença, não tem jeito. Você já deu o comando cerebral. E esse comando cerebral que você deu é um comando neuroquímico. É de sobrevivência. Então você acha que está certo, que está certa. E obviamente que vai colher os mesmos resultados. Porque eu vejo pessoas que mudam completamente quando aprendem a se autorregular. Né? Mesmo com a mesma vida, o mesmo trabalho, os mesmos desafios. Eu sou prova viva disso. Ora, será que eu sou tão especial assim porque eu consegui conter todo esse veneno neuroquímico? Não. O que eu fiz? Busquei mentores, livros, filmes, cursos, treinamentos, ou seja, investi em neurociência para entender os mecanismos. Né? Porque as pessoas mais erram aonde? Onde é que a maioria está se equivocando? Primeiro, controle do fator externo. Esquece, meu amigo, minha amiga. Tem outra frase que diz, não queira controlar o incontrolável. Não queira. Você não controla o mundo e se você for brigar com o mundo, você vai perder. Porque esse mundo aí fora, ele é muito poderoso. Ele é muito manipulador. Aliás, tem 6 agentes manipuladores, que vai ser outro assunto para outra live. E se você não ficar muito atento, muito atenta com esses 6 manipuladores, você cai facilmente nas garras deles. E aí vai ficar estressado. O que mais? Outro equívoco, tentar fugir da pressão. Teve uma pessoa que, a esposa dessa pessoa, desse rapaz, me mandou uma mensagem falando, olha, eu preciso de ajuda para o meu esposo, ele está muito estressado, enfim, está adoecendo, cheio de dores, enfim, né? E esse indivíduo trabalha como aviador. Estressadíssimo mesmo. Então ele já estava de saco cheio, dizendo, olha, eu não quero mais, eu quero ir mesmo para o interior, eu quero descansar, né? Eu quero lidar com os meus animais, com a rocinha. Eu falei, irmão, posso ser muito sincero? É um equívoco tentar fugir da pressão. Sabe por quê? Porque você vai levar para o outro ambiente
esse que você acha que é super tranquilo, a rocinha e tudo mais, você vai levar para lá as suas lentes. Você vai levar para lá a sua percepção da realidade. Então, qualquer lugar que você for, você vai levar o mesmo conteúdo estressante que está dentro de você como registros. Né? Outro equívoco, ignorar os sinais do corpo. O corpo começa, né, a mostrar sinais, ou seja, dor articular aqui na mandíbula, dor no pescoço, pescoço duro, né, espasmo muscular, aí dor no estômago, taquicardia, respiração rasa, deficiente, ou seja, sudorese demais, mãos, pés, sudorese também na testa, enfim, sensação de morte, isso aí já nas crises, você ignora. Principalmente os sinais iniciais. Então, eles são ignorados. Né? Então, vamos dizer, a pressão, eu não consigo eliminar a pressão. Eu consigo regular essa pressão também com posicionamentos. Digamos que você está consciente de que realmente você está tendo uma forma de enxergar equivocada. Beleza, já é 50% do passo para você começar a ter um bom resultado. Se você está tendo, por exemplo, uma grande pressão acima do limite, vou dar um exemplo aqui, tá? O teu chefe. Se você tiver medo de perder o emprego, você não vai se posicionar. E posicionamento não quer dizer brigar, não quer dizer explodir. Não, é se posicionar. Opa, calma, eu estou sentindo que estão ultrapassando os limites. Ou, por qual motivo o senhor está falando assim comigo? Isso também é regular o fator externo, você não está controlando. Você está simplesmente, você está agindo com o teu círculo de segurança. Exemplo, em casa, e eu falo muito isso com casais. Ora, se o casamento é tóxico, ora, eu vou perguntar, o que você está fazendo lá? Por que você está lá? Por quais motivos você está lá, se realmente é tóxico. Porque a gente tem que saber se você também é a pessoa tóxica. Porque é muito fácil eu só qualificar o fator externo. Né? Então, ou seja, quando eu me posiciono, opa, peraí, por que você está falando alto? Eu estou escutando, eu não preciso de tom de voz alto, isso é posicionamento. Isso é uma forma também de buscar uma regulação do ambiente externo, não é controle. É isso que eu estou falando. Então, autorregulação é uma habilidade treinável, ela é de dentro. Então, isso sim, 90% das vezes você tem que se autorregular, né, para você até tomar posicionamentos firmes diante de pressões que estão acima do limite. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Ok, beleza. Deixa eu dar um aceno aqui para a turma. Tá vendo um aviãozinho aí? Vai mandando um aviãozinho para a turma. Para quem está aí, deixa eu dar um aceno aqui também. Ok. Mais um aceno. Ok. Vamos lá. Então, continuando. Deixa eu pegar meu guia aqui para... Maravilha. Então, vamos lá. Existem algumas situações extremas. Que aí se você, por exemplo, que você tem que sair da pressão, tá? Um trabalho. Você está lá no trabalho, realmente o ambiente é muito tóxico. Por exemplo, paga muito mal, cobra muito, né? As pessoas estão adoecendo de saúde mental. Aí eu vou perguntar assim, poxa, por que você está lá? Porque você tem medo de pedir demissão? Você tem medo de perder o emprego, por exemplo? Então, tem situações que você realmente tem que se retirar. Isso aí é o que está acima do limite. Mas, em geral, tem uma frase que diz, se fosse você, eu anotava essa frase aí. Essa frase diz o seguinte: ansiar pelo ideal, enquanto critica o real, é evidência de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real, enquanto não luta pelo ideal, é complacência. A maturidade está em lidar com essa pressão. Então, ou seja, lidar bem com a pressão externa é sinônimo de maturidade. E maturidade se desenvolve. Se desenvolve. Então, o problema nunca foi a pressão, na verdade.
O problema é carregar tudo isso sem o preparo emocional, como o Alexandre Alvarenga não tinha. Preparo emocional nenhum para lidar com pressão. Resultado, pelo perfil do Alexandre Alvarenga que está aqui falando, o que acontecia? Né? Eu era explosivo, eu não era implosivo. Dois fatores extremamente tóxicos quando não se lida bem com pressão. Explosão emocional, você quer dar coice em todo mundo, cotovelada em todo mundo, né? Isso absolutamente não vai resolver nada. Você se torna grosseiro, ríspido, né? Reativo demais, né? Só falta agredir alguém. E o fator implosivo, que é a implosão emocional. Você se fecha, guarda, não se comunica e fica lá, né? Se envenenando por dentro. Não deixa que as emoções se aflorem com autocontrole. Aí vai adoecer. Dois fatores extremamente tóxicos neuroquimicamente falando. Então vamos lá, explosão emocional e implosão emocional. Né? Então foi observando esses padrões repetidos, né, que eu estruturei o método. Eu comecei comigo. Esse método de autorregulação emocional, né, que realmente tem sido muito assertivo, é multiferramental, que eu uso muito nos acompanhamentos individuais nos processos mais profundos, né? Os processos de interocepção, quando a pessoa olha para dentro e vai buscar dentro de si própria as ferramentas necessárias, os recursos necessários para poder lidar com a pressão de fora. Porque imagina, né? Eu não sei, você tem aí 30, 40, 50 anos de idade, enfim. Imagina quanto tempo pela frente ainda tem, se essa pressão vem, por exemplo, do seu ambiente profissional. Né? E se essa pressão, por exemplo, está vindo, se você é empreendedor, está vindo aí de uma política econômica bastante instável que a gente está vivendo. Né? Não tem como controlar esse fator lá fora. Não tem. Né? Então hoje, o mais importante não é o método em si. É você sair entendendo que é possível viver sob pressão sem adoecer. Vou dar outro exemplo aqui metafórico relativo ao violão, que diz respeito àquela frase que eu falei para você agora há pouco. Eu vou repetir a frase, depois eu vou fazer a metáfora do violão, ok? Quem é músico aí? Quem é músico, quem sabe tocar violão, coloca aí para mim. Quem sabe tocar violão? Eu, definitivamente, não é... A minha inteligência musical não é a mais desenvolvida. Adoro música, mas não sei tocar violão. Não sei tocar instrumento nenhum, na verdade. Mas vamos lá, vou repetir a frase. Ansiar pelo ideal, enquanto critica o real, é evidência de quê? De imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real, sem lutar pelo ideal, é complacência, é mediocridade. Ou seja, a maturidade está em lidar com essa tensão. E aí vem a metáfora da tensão, o quanto que ela é importante na nossa vida, é um estímulo externo. Ora, meu Deus, se não tiver tensão nenhuma, não tem ambição, não tem desejo de crescimento, de evolução. Então não adianta querer a calmaria total, não. Tem que ter um movimento, tanto é que Deus colocou o sistema nervoso simpático, porque sabe que é o sistema nervoso da emergência. Só que ele está mal acessado por ignorância da nossa parte. Qual é a metáfora do violão? Ora, quem entende de música e de violão o mínimo possível, né, ou quem não toca violão, já viu lá, né, o músico afinando o instrumento. Na hora que ele está afinando, ele está ou esticando ou afrouxando a corda. Ora, se a corda estiver muito frouxa, não vai tocar. É cacofonia. Não toca. Horrível. E se ela estiver esticada demais, ela vai arrebentar. Ou seja, essa leve tensão, ela é importante para a vida. É importante para a frequência musical, sinfonia. Não é cacofonia. Então, e você? Está vivendo uma cacofonia? Ou está vivendo uma pressão absurda a ponto da corda do violão arrebentar? Ou seja, você está realmente afinado? Tá? Então, se esse tema fez sentido para você, tá? Eu quero que você continue aqui comigo às segundas e quintas-feiras. Tá? O objetivo dessas lives é te trazer consciência, clareza, direção. Né? Claro, que com base científica robusta e também com experiência. Né? Você vê que
quem passa por pressão emocional lá no trabalho, que é terrível, terrível, né? Quase sempre adoece, está adoecendo. São poucas pessoas que estão sabendo lidar com isso de forma calma, harmônica, assertiva, decidida e posicionada. Ou seja, sim, sim, não é não. Aí teve uma vez que eu estava conversando com um prospecto. Esse prospecto, ele estava me rodeando, tentando entender como é que era o meu processo individual, enfim, né? E a gente estava em São Paulo no evento, e ele se sentou comigo à mesa para almoçar, e nesse momento ele começou a perguntar como é que era o meu trabalho, o trabalho individual de acompanhamento, né, os treinamentos, né, os retiros que eu faço, né? Tem um retiro chamado Autocomando Emocional, que é do mesmo método, top demais. Ou seja, ele falou assim, mas Alexandre, você se assemelha à Madre Teresa de Calcutá? Eu disse para ele, não, você está muito equivocado. Eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Não tenho nada contra, né? Admiro muito, né? Estudei a personalidade dela, fantástica, uma bondade maravilhosa. Eu disse para ele, não sou Madre Teresa de Calcutá. Eu sou mais adepto à frase de Cristo. Muito adepto, apesar de eu não ser religioso, mas a minha via espiritual, né, o meu caminho é Cristo. Né? E não é pela via religiosa, enfim, eu estudo muito essa energia poderosa, né, o Jesus de Nazaré, e essa energia poderosa que é a energia crística. Ele disse, não vos enganeis, neste mundo tereis aflições. Claro, ora, ele sabia que muita gente não ia saber lidar com toda essa pancadaria aí fora. A pressão, né? Estresse, as cobranças. Cobrança, quando não é cobrança do trabalho, é cobrança do cônjuge, do filho, né? Enfim, do sócio, do cliente, reclamando. Né? E ele disse o seguinte, para fechar a nossa live. Sede, portanto, simples como as pombas, mas astutos e prudentes como as serpentes. Então eu costumo falar muito com o meu cliente. Este mundo não é lugar para bobo. Aliás, se você for bobo, você alimenta folgados. Se você for muito bonzinho, você alimenta folgados. Ou seja, a corda do violão frouxa. E se for rígido demais, a corda do violão muito esticada, você vai arrebentar com sua saúde, vai arrebentar com os seus liderados, vai arrebentar com o teu casamento, vai arrebentar com a tua paternidade, tua maternidade, com o teu cliente e com o ambiente em si. E, óbvio, com os teus resultados. Então, se você quer realmente viver o contrário disso, tá? Continua aqui comigo segundas e quintas-feiras. Vai ser um prazer enorme compartilhar isso com você, né? De alguém que era realmente muito estressado, muito ansioso, né? Somatizei N coisas no corpo. Né? E se você sente que já passou do limite, né? Buscar acompanhamento emocional profissional faz toda a diferença. Sozinho é muito difícil. Muito difícil. Eu postei um vídeo ontem que faz uma metáfora do copo d'água. Quando você nasce, tem lá a sua água limpinha, igual a sua mente, está limpinha. Só que aí as coisas mudam durante a trajetória de vida. Né? Vem os venenos que eu venho absorvendo lá de fora, certo? E esses venenos, vamos falar assim, né, que são os manipuladores lá fora, quando eu não sei processá-los, eles vão me intoxicar. E quando eu aprendo a processá-los, eu vou direcioná-los para o lugar certo, de onde eles vieram. Então, um vídeo muito legal que está lá, depois você vai lá, assiste lá, beleza? Quero agradecer imensamente a sua participação e a gente se vê novamente na quinta-feira, às 21 horas. Essa live vai ficar gravada, depois você manda aí para as pessoas, compartilha com as pessoas que você acredita que precisam de ter esse direcionamento. Paz, luz e movimento.